As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender. E tenho pena. Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei. Havia uma aldeia e um menino. Sai o menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintacilgo, desce o rio e depois, por ele abaixo. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, para o nosso menino, seria só uma pergunta: vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele já estava um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre os extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes, metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. Que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta e quando lá chegou acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto nem pinga. Cá por baixo, só no rio. E esse, que longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha e atravessa o mundo todo. Chega ao grande rio. Com as mãos, recolhe quanta água de lá cabia. Volta o mundo a atravessar, pelo monte se arrasta, 3 gotas que lá chegaram bebeu-as a flor com sede. Vinte vezes cá e lá. A flor aprumada já dava cheiro no ar e, como se fosse uma grande árvore, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas. E os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saíram à busca do menino perdido.
Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Era este o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história escrita por ti, que me lês, mas muito mais bonita.